Olá pessoal da Escola Mesa de Estudo, eu me chamo Rodrigo Guzmão e estou aqui para participar junto com vocês desse seminário a respeito do Espírito Santo. De antemão eu gostaria de agradecer ao meu irmão Eliezer Ribeiro, que me convidou e está me proporcionando poder ministrar essa aula, poder participar, poder contribuir acerca desse assunto tão importante, tão maravilhoso, tão enriquecedor para as nossas vidas, que é o Espírito Santo. E eu gostaria de começar essa aula falando algo que está lá em João 3, o versículo 5, 6 e 7. Ali Jesus disse que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. É necessário que nós recebamos o Espírito Santo de Deus, para que nos tornemos verdadeiramente Espírito, que é o que somos Espírito. E precisamos entender isso o quanto antes, que nós somos o que o nosso espírito é. A nossa natureza, ela é caída, ela é humana, ela é pecaminosa, ela é carnal. E nós precisamos entender que o Espírito que habita em nós, o Espírito Santo de Deus, que está em nós de forma fixa, permanente, vai nos ajudar a vencer a nossa natureza caída, pecaminosa, vai nos ajudar a lutar contra o pecado. Como vem sido ensinado nesse mesmo seminário, o Espírito Santo é uma pessoa. Enquanto pessoa, ele se entristece. Lá em Efésios 4:30 você vai poder ler. Lá diz que o Espírito Santo se entristece e um dos motivos da tristeza do Espírito Santo é o fato de não entendermos a tua presença fixa, permanente em nós e tudo que ele pode nos proporcionar. O Espírito Santo, enquanto pessoa, ele pode nos proporcionar coisas maravilhosas. A nossa natureza, como eu disse, ela é caída, ela é humana, ela é pecaminosa. E o fato de sermos assim faz com que as obras que nós geremos, praticamos, elas são obras carnais, são obras pecaminosas, são as chamadas obras da carne. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, a gente vai encontrar ali a lista de tudo que a falta da sensibilidade, da percepção do Espírito Santo em nós. Não entender ele em nós faz com que as nossas obras sejam carnais, que a nossa produção seja carnal. Aquilo que nós fazemos é completamente carnal e pecaminoso, sem a percepção do Espírito Santo de Deus que habita, que está em nós, que está dentro de nós, dentro da nossa pessoa, conectada com o nosso espírito, com quem nós somos. Então, como eu disse lá em Gálatas, no capítulo 5, nesses versículos 19 até o 21, a gente vai encontrar a lista do que nós somos capazes de fazer sem entender a presença do Espírito Santo em nós. Então ela vai falar a respeito da imoralidade sexual, da impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Agora é preciso entender que para combater as obras da carne, para combater tudo isso de ruim, de negativo que nós somos capazes de produzir, de acordo com o que eu disse, a nossa natureza caída, nossa natureza pecaminosa, ela está totalmente propensa a esse tipo de atitude, a esse tipo de obra. Então, para combater isso, nós precisamos entender que o Espírito Santo que habita em nós é capaz de gerar, sim, frutos que são o oposto das obras da carne, são o antídoto, é o contrário daquilo que a nossa natureza pecaminosa pode fazer. Então, o Espírito Santo ele faz em nós e através de nós. Ele produz os frutos em nós e produz os frutos através de nós na vida das pessoas. Então, não basta arrancar uma erva daninha, é preciso plantar algo bom no lugar. É preciso colocar no lugar frutos saudáveis, frutos que vão realmente transmitir coisas boas, que vão gerar em nós e através de nós coisas que vão edificar a nossa vida e a vida das pessoas. Então, a gente vai ler lá no mesmo capítulo 5 de Gálatas,
o versículo 22 e 23. Se você puder acompanhar, lá vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, como eu disse, é preciso nascer de novo, nascer do Espírito, e como nova criatura, agora espiritual, temos como consequência a produção de frutos. Os frutos que são produzidos pelo Espírito são os realmente chamados frutos do Espírito, que vão produzir, como eu disse e repito, em nós e através de nós, tudo isso que eu citei. Tudo isso que tá lá em Gálatas 22 e 23. Então é importante dizer que para que essas obras sejam evidenciadas em nós e nas nossas vidas, não precisa de nenhum tipo de ação externa. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Essas coisas, elas não vêm de fora para dentro. Elas são de dentro para fora. Todos esses frutos são de dentro para fora. Os frutos espirituais, eles são gerados em nós, no nosso coração, naquilo que nós somos de verdade. Basta nós termos a sensibilidade de tomar posse, se apoderar do poder que há em nós através do Espírito Santo. Como eu disse, a nossa natureza, ela é pecaminosa, ela é caída, ela é propensa ao mal, e não precisa de nenhum tipo de ação demoníaca para que nós pratiquemos tudo isso que está escrito lá em Gálatas a respeito das obras da carne. Basta a não percepção da presença do Espírito Santo em nós. Então, como eu disse, nós temos que entender que o Espírito Santo em nós é capaz sim de gerar bons frutos, tomar posse desse poder, dessa ação, dessa geração de frutos tão poderosos e tão benéficos para nós e para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se faça sempre a seguinte pergunta: os frutos do Espírito estão crescendo em mim? E quais os frutos do Espírito que estão crescendo em mim? E quais os que precisam crescer em mim? Quais estão crescendo e quais não estão crescendo? Faça sempre essa análise, faça sempre essa autoanálise a respeito de como anda a sua vida, de como anda a produção de frutos através do Espírito Santo na sua vida. Vamos citar aqui de forma muito objetiva a respeito desses frutos, um a um, para que nós possamos entender e colocar em prática um a um. O primeiro deles, e talvez o mais importante, o amor, é a essência do caráter de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz provou o amor incondicional. E a presença do Espírito Santo é um amor que cuida, é um amor que zela de nós o tempo todo. O segundo, a alegria. Ou seja, andar com o Espírito Santo traz a plena alegria, a alegria que excede o entendimento, a alegria que não precisa de ação externa, a alegria que está dentro de nós, é a alegria do Senhor, que não se compara a nenhum outro sentimento que o mundo, que coisas, que pessoas podem nos proporcionar. Só Ele, só o Espírito Santo de Deus em nós pode trazer a plena alegria. O terceiro fala sobre a paz. Da mesma forma, a paz que excede todo o entendimento humano é a paz que vem do Espírito Santo de Deus. É a paz que traz sensação de bem-estar, traz sensação de união, de unidade com Deus, com os irmãos. E como disse Jesus, bem-aventurados pacificadores, ou seja, essa paz traz felicidade. Felicidade para nós, felicidade para quem está ao nosso redor. O número 4 fala sobre a paciência. Também é descrito como longanimidade. Trata-se da virtude de suportar bem as contrariedades da vida, é ser resiliente, é um amor que se cala, que não reage e que continua amando, independente das situações. O número 5 vai falar a respeito da amabilidade, que também é descrito como benignidade, ou seja, como o próprio nome diz, é ser benigno, o contrário de maligno. É o lado ativo do amor, é fazer o bem para quem te faz mal, é pagar o mal com o bem. Difícil, né? Mas esse é o tipo de bondade que só o Espírito Santo pode proporcionar. Ele pode provar em nós
a ação de um Espírito realmente divino, eterno, presente, fixo em nós, capaz de produzir algo que o mundo não vai entender, pagar o bem com o mal, né? Ele vai, esse tipo de fruto, ele vai constranger a maldade em nós e a maldade que está ao nosso redor. O número 6 fala sobre bondade, de uma forma mais abrangente, né? A bondade com todos, independente de quem seja, fazer o bem e gostar de fazer o bem a todas as pessoas, né? Gostar de ver as pessoas felizes, se alegrar com as conquistas das pessoas, se alegrar com a felicidade das pessoas. Essa é a bondade como fruto do Espírito Santo. O número 7 vai falar a respeito de fidelidade. E essa fidelidade como fruto do Espírito é a fidelidade em relação a Deus. Ela vem da fé no nosso Senhor. É a capacidade de crer em Deus e de crer no Deus que faz o impossível. O Deus do impossível. O Deus que é capaz de realizar até mesmo o impossível. Ou seja, é a fé sem medida. É a fé no sobrenatural. Então, lá no 8, vai falar sobre mansidão, ou seja, é um tipo de suavidade, humildade em relação a si e serenidade em relação ao outro, né? Se ver como realmente nós somos. Isso é ser manso, isso é ser suave, é ser humilde, é se enxergar e ser sereno em relação ao que acontece ao nosso redor com as outras pessoas. Lá no 9 vai falar a respeito de domínio próprio. Esse fruto é em relação a si próprio, é o autocontrole, né? É não deixar nada te dominar, nenhuma situação, nenhum sentimento, nenhuma emoção pode ser capaz de te dominar, de te tirar do prumo, de fazer você perder o seu equilíbrio, né? Em relação a vícios, sentimentos, excessos, tudo está sob o teu controle, porque você tem domínio próprio. É a moderação e a abstenção por amor a Deus e ao outro. É com certeza um dos mais difíceis, mas um dos mais necessários, não é mesmo? E lá no final do versículo de Gálatas, no final do versículo 23, no capítulo 5, versículo 23, no finalzinho vai falar: contra essas coisas não há lei. Ou seja, meus irmãos, quando a gente produz os frutos do Espírito, quando o Espírito produz os frutos em nós e através de nós, e nós somos capazes de transparecer toda a ação do Espírito através dos frutos, através do que falamos, do que fazemos, do que somos, nós cumprimos a lei de uma forma tão natural. Por isso que fala: contra essas coisas não há lei. É tão natural na nossa vida andar de uma forma reta, de uma forma correta. Nós nos tornamos mensageiros do Senhor de uma forma muito natural, cumpridores dos princípios, cumpridores das leis do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo em nós, gerando frutos, ativo, né? E assim nós nos tornamos, como eu disse, mensageiros do Senhor, curas ambulantes. Nós conseguimos realizar as ações de Deus através do Espírito Santo com a nossa vida, com o que nós somos, com o que nós fazemos, meus irmãos. Essa é a mensagem, essa é a aula a respeito dos frutos do Espírito, que você possa se fazer essa pergunta: se os frutos do Espírito estão realmente crescendo em você, se os frutos do Espírito estão realmente fazendo a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Faça essa autoanálise, busque no Espírito Santo os frutos, a geração dos frutos, a produção dos frutos. Cultive os frutos do Espírito na sua vida e na vida de quem você ama. Essa é a mensagem, essa é a aula. Que Deus te abençoe, que possa ter sido proveitoso para você. Em nome de Jesus, eu agradeço e desejo que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?